Boa noite, professora. Me chamo Vitor e hoje eu vim apresentar o trabalho de sistemas tecnológicos para a topografia. E eu começo falando sobre o GNSS, que é um sistema que usa satélites que estão em órbita com a Terra para determinar a localização de um objeto, de uma pessoa. E esses satélites, eles usam sinais de rádio para conseguir ter a localização precisa daquilo, ou né, daquele objeto ou daquela pessoa na Terra. Algumas vantagens que ele tem são a precisão, a velocidade, a flexibilidade e a integração, né? A, a questão da precisão é por ele permitir medições precisas e a velocidade auxilia em dados coletados de forma muito rápida, né? A flexibilidade é por ele poder ser usado em qualquer local, qualquer condição climática. E a integração é que ele é facilmente integrado com outros sistemas, né? Em relação aos equipamentos dele, existem vários equipamentos que usam esse sistema, né? Tem drones, scanners, né? Porém, nesse trabalho eu resolvi trazer apenas três, inclusive são os três que foram usados na visita técnica, que são o RTK, a estação total e o DA2-RTX. Em relação ao RTK, ele representa um sistema que traz a localização bem precisa do que está sendo medido ou do que está sendo localizado. Ele é um sistema bem similar ao RTX. A única questão é que o RTK ele precisa de sinais via celulares, precisa ter um meio para ele funcionar, né? Tanto que eu coloquei aqui no slide dele assim, ele é bem confiável, ele traz uma precisão centimétrica e ele é bem essencial em relação ao mapeamento detalhado e tal. Porém, a diferença entre ele e o RTX é que o RTX, ele, ao contrário do RTK, ele não precisa de uma base de comunicação, né? Por rádio ou celular. Ele consegue funcionar em locais que estão sem a cobertura de celular ou onde não há nenhuma infraestrutura RTK disponível, né? A diferença também deles é que o RTK ele é um pouquinho maior, eu notei que ele é um pouco maior na parte de cima dele, e o RTX ele é um pouco menorzinho, né? Eu trouxe também a estação total, que é basicamente um dos principais equipamentos usados na topografia atual. E ele integra com o teodolito e um instrumento eletrônico para trazer os dados digitalmente, né? E ele é um equipamento que está presente em basicamente todos os estudos topográficos de terreno. E a questão, geralmente, até mesmo que eu soube na visita técnica, é que basicamente ele é usado com outro equipamento, como vamos supor, ele e mais o RTX, né? Pois para tirar a prova real, é feita a medição com ele, porém é tirada a prova real com o RTX para saber se realmente está de acordo, porque o RTX ele tem uma precisão um pouco maior, né? E diante desses equipamentos, a conclusão é que novas tecnologias na topografia estão transformando os levantamentos e mapeamentos muito mais precisos, eficientes e acessíveis. Essas inovações não apenas estão melhorando a qualidade dos dados coletados, como também facilitam a tomada de decisões em projetos de engenharia, arquitetura e planejamento urbano. Eu acredito que a cada dia que passa ainda vai ter muito mais avanço na tecnologia, até como eu falei antes, que tinha outros equipamentos como drones, que conseguem mapear uma área muito maior, uma área que, assim, de muito difícil acesso, porque tem muitos lugares que, pelo difícil acesso, é difícil chegar com esses equipamentos, como né, a estação total, o RTK, o RTX, para fazer toda a medição. E com drones e esses outros scanners tem uma precisão um pouco maior e uma coleta mais rápida, né? E diante disso, seria os sistemas tecnológicos na topografia. Obrigado.